A Santa Missa de São Paulo VI. Este será o tema do nosso vídeo. Vamos iniciar com as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Santa Missa de São Paulo VI. No dia 2 de fevereiro, o Superior-Geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Padre Davide Pagliarani, anunciou a decisão de confiar aos bispos da Fraternidade a tarefa de realizar novas sagrações episcopais em 1º de julho de 2026. Estamos diante da iminência de um cisma, pois a sagração de bispos sem o mandato pontifício acarreta automaticamente excomunhão. E qual é a justificativa que os lefebrianos dão para este cisma? Eles estão em um estado de necessidade, precisam sagrar bispos que poderão ordenar padres para poderem celebrar a missa de sempre. E a missa que eles dizem que não é de sempre é a missa de São Paulo VI, a missa da reforma litúrgica pós-concílio. Há muito preconceito nestas declarações. Sem querer negar que após o concílio houve uma grande crise religiosa, é preciso lembrar que São Paulo VI, de cuja santidade eu não duvido, defendeu em 1965, na encíclica Mysterium Fidei, a doutrina eucarística da transubstanciação, contra os que pretendiam apenas uma transsignificação ou transfinalização. É preciso lembrar que São Paulo VI reafirmou em 1967, na encíclica Sacerdotalis Celibatum, o valor do celibato sacerdotal. É preciso lembrar que São Paulo VI presenteou-nos, em 1968, com a imortal encíclica Humanae Vitae, sobre os 2 significados do ato conjugal que não podem estar separados. É preciso lembrar que São Paulo VI reafirmou no mesmo ano, 1968, a fé católica no seu célebre Credo do Povo de Deus e denunciou em 1972 que a fumaça de Satanás havia entrado no templo de Deus. Depois veio São João Paulo I, cujo pontificado durou apenas um mês, e depois São João Paulo II. Este, em seu pontificado pós-conciliar, ofereceu-nos algo inédito na defesa dos princípios morais, a brilhante encíclica Veritatis Splendor, 1993, a Carta Magna da Moral Católica. Além disso, usou de sua infalibilidade pontifícia na encíclica Evangelium Vitae
1995, para condenar como desordem moral grave o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, assim como a eutanásia e o suicídio. E não esqueçamos a Declaração Dominus Iesus, do ano 2000, na qual a Congregação para a Doutrina da Fé, sob o seu pontificado, esclareceu que a expressão subsiste em da Constituição Lumen Gentium deve ser interpretada de modo que há uma única igreja fundada por Jesus Cristo e que esta igreja subsiste apenas na Igreja Católica. Houve uma grande controvérsia. Em vez de dizer que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, a Lumen Gentium disse: a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Aí vários comentadores diziam: o Vaticano já não usa mais a fórmula E, usa subsiste em. Logo, chegaram à conclusão, também em outras igrejas que não a católica, subsiste a Igreja de Cristo. Essa confusão foi desfeita no ano 2000, e eu leio para vocês aqui. É, portanto, contrária ao significado autêntico do texto do concílio, a interpretação que leva a deduzir da fórmula subsiste em, a tese segundo a qual a única Igreja de Cristo poderia também subsistir em igrejas e comunidades eclesiais não católicas. Dominus Iesus, número 16, nota 56. Que presente do Papa São João Paulo II para nós. Que firmeza em sua doutrina, que clareza em interpretar e expor o Concílio Vaticano II. Foi ainda após o Vaticano II que a mesma Congregação para a Doutrina da Fé editou as instruções Donum Vitae, 1987, e Dignitas Personae, 2008, sobre questões importantíssimas e atuais de bioética. Tudo isso de bom, aliás, quanta coisa boa, veio depois do Concílio Vaticano II. Mas dentro do concílio, o primeiro documento a ser aprovado foi a Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium, que versava sobre a liturgia e falava, entre outras coisas, sobre a conveniência de uma reforma litúrgica. Na sessão solene de 4 de dezembro de 1963, eu ainda não era nascido, faltava alguns dias para eu nascer, eu iria nascer no dia 24, sob a presidência do Papa São Paulo VI, o documento Sacrosanctum Concilium recebeu apenas 4 votos negativos e 2.147 votos favoráveis. A aprovação foi praticamente unânime. Os padres conciliares queriam uma reforma da liturgia, incluindo a Santa Missa, o calendário litúrgico, os sacramentos e o ofício divino. Seguindo os ditames do Concílio Vaticano II, o Papa São Paulo VI, em 1969, promulgou com a Constituição Missale Romanum o novo missal. Do mesmo modo que, há 4 séculos, São Pio V havia promulgado um novo missal conforme a decisão do Concílio de Trento. Até aí, nada de extraordinário. Porém, lamentavelmente, o novo missal surgiu num clima de euforia, em que se pregava que o Concílio Vaticano II teria sido uma novidade absoluta para a Igreja, em ruptura completa com o passado. Em nome do concílio pregava-se a liberdade de agir segundo a sua consciência, sem levar em conta a norma objetiva da moralidade. Confessores autorizavam o uso da pílula anticoncepcional. Que barbaridade!
Sacerdotes abandonavam o sacerdócio. Religiosas deixavam seu hábito. Tudo parecia novo, mas de uma novidade destrutiva. A reforma do missal serviu de pretexto para que se fizessem coisas que nele não estavam escritas e que o concílio jamais aprovara. O abandono do canto gregoriano e da polifonia. Como o concílio falou bem do canto gregoriano e, em segundo lugar, do canto a vozes, a polifonia. A troca do órgão de tubos por instrumentos de som estridente, como o concílio elogiou o tubo como o rei dos órgãos na arte sacra, na música sacra. A total supressão da língua latina. A Constituição Sacrosanctum Concilium prescreve que o latim seja conservado e que mesmo naqueles casos em que for facultado o uso do vernáculo, que os fiéis saibam responder em latim as partes que lhes são próprias. Erros nas traduções para os vernáculos, inúmeros erros, inúmeros. Graças a Deus, boa parte deles foi corrigida na última edição típica do Missal Romano em língua portuguesa. A apresentação da missa como um banquete fraterno, sem qualquer referência ao sacrifício de Cristo. A apresentação do povo como um segundo celebrante. Tudo isso em nome do Concílio Vaticano II, em nome da novidade. Agora isso aí não é mais pecado, o concílio disse que não é. Agora os anjos não existem mais, isso era uma fábula, tiveram origem na Pérsia. E diziam que o concílio que tinha dito isso. A culpa de toda essa dessacralização caiu então sobre a reforma litúrgica. Seria necessário, diziam os tradicionalistas, retornar à forma litúrgica anterior, impropriamente chamada de missa tridentina ou de São Pio V. Na verdade, após São Pio V, o missal já havia sido reformado várias vezes. A última reforma havia sido feita por São João XXIII, em 1962. O retorno ao missal de 62 foi apresentado como um retorno à tradição. O novo missal seria indigno da liturgia. Segundo alguns, a celebração com o novo missal constituía uma abominação, comparável aos cultos idolátricos. Segundo outros, a nova missa seria simplesmente inválida. Outros admitiriam que ela é válida, mas herética. Por fim, outros diriam, a nova missa não é herética, mas conduz à heresia. Barbaridade. E a quantidade de pessoas, entre elas eu, que passaram a vida inteira assistindo e depois celebrando a missa nova, e que não tiveram outra fonte de santificação senão esta. Será que todos nós nos tornamos hereges por causa disso? Será que todos nós fomos conduzidos à heresia? Será que as missas celebradas foram todas inválidas? Será que elas tinham o caráter de um sacrilégio e de abominação ao Senhor? Eu poderia citar agora a conversão do pastor protestante Scott Hahn, narrada no seu livro O Banquete do Cordeiro. Mas, por economia de tempo, eu não vou narrar, vou apenas dizer que esse pastor converteu-se à fé católica ao assistir à celebração de uma missa. E essa missa, pasmem, era a missa de São Paulo VI, a missa nova, a missa que eu e vocês conhecemos. Então, uma missa bem celebrada, longe de conduzir à heresia, fez um pastor sair da heresia e entrar na Igreja Católica. Vale a pena comprar e ler o livro dele, O Banquete do Cordeiro. Também o livro da sua esposa, Kimberly Hahn, Amor que dá a Vida. Um casal de convertidos
e que devem a sua conversão à Missa Nova e aos textos do Concílio Vaticano II, além da encíclica Humanae Vitae, que veio depois dele. Acreditem, o concílio levou gente à conversão. E uma encíclica escrita depois do concílio, a Humanae Vitae, levou gente a se converter. Mas a pergunta é, vocês já devem ter ouvido como argumento em favor da missa antiga, chamada também de tridentina, que ninguém pode tocar nela, que o Papa São Pio V deu um indulto perpétuo para que qualquer um pudesse celebrar segundo aquele missal, e isto para sempre, sem ter nenhum escrúpulo de consciência. Então, a missa tridentina seria uma missa perpétua e ninguém poderia tocar nela. Segundo eles, nenhum papa posterior poderia mexer nessa missa. Bem, acontece que vários papas já mexeram nessa missa, e muitas vezes. E os que hoje se chamam tradicionalistas não celebram nem assistem à missa segundo o missal de São Pio V, porque este missal já não existe mais. Houve muitas e muitas mudanças após ele. Eles celebram segundo o missal de São João XXIII, de 1962. E a pergunta é, será que São Pio V, quando fixou um rito, ele poderia fixá-lo para sempre, de modo que os outros papas ficariam amarrados ao que ele disse? Essa é uma pergunta que a Congregação para o Culto Divino já respondeu em 1999. Pode um Papa fixar um rito para sempre? 11 de junho de 1999. A resposta foi não. E acrescentou, sobre o poder da Igreja acerca da administração do sacramento da Eucaristia, o Concílio de Trento, não é o Vaticano II não, hein? É o de Trento, declara expressamente, abre aspas, a Igreja teve sempre poder de, na administração dos sacramentos, salva a substância, estabelecer ou mudar o que julgasse mais conveniente à utilidade de quem recebe ou à veneração dos próprios sacramentos, segundo a diversidade de situações, tempos e lugares. Agora já terminou a citação do Concílio de Trento. É agora a congregação que está falando. Do ponto de vista canônico, deve-se dizer que quando o Papa escreve concedemos perpetuamente, deve-se subentender até que seja ordenado de outro modo. É próprio da autoridade soberana do Romano Pontífice não ser limitado pelas leis meramente eclesiásticas, muito menos pelas disposições dos seus predecessores. Ele é ligado somente à imutabilidade das leis divina e natural, além da própria constituição da Igreja. Logo, embora a bula quo primum tempore fale de um indulto perpétuo para celebrar segundo o missal romano de 1570, tal perpetuidade, entre aspas, termina quando um papa posterior, como São Paulo VI, dispõe de outro modo. Foi legitimamente que São Paulo VI promulgou o novo missal de 1969 para substituir o de 1962, promulgado por São João XXIII. E se vocês quiserem entender isso, aconselho a lerem um autor maravilhoso a quem eu admiro, que é Dom Fernando Rifan, administrador apostólico da administração São João Maria Vianney. Vejamos aqui o que diz ele neste livro maravilhoso, Considerações sobre as formas do rito romano na Santa Missa. Considerações sobre as formas do rito romano
da Santa Missa. É um livro que foi escrito e publicado sob o pontificado de Bento XVI, mas tem muitas coisas que são atuais. Vale a pena comprá-lo e lê-lo. Diz ele: as expressões de perpetuidade e proibição de modificação usadas por São Pio V na bula Quo Primum Tempore, pela qual publicou o missal, são idênticas à que ele usou na bula Quod Nobis, pela qual publicou o Breviário Romano. Ou seja, quando São Pio V publicou a bula Quo Primum Tempore para dizer que aquele rito poderia ser usado perpetuamente, ele publicou também uma outra bula, Quod Nobis, publicando o Breviário Romano e usando as mesmas palavras de perpetuidade. Perpétuo, entenda-se, até que outro Papa disponha o contrário, porque São Pio X, que também é santo, modificou esse breviário pela bula Divino Afflato, usando por suas vezes as mesmas expressões solenes consagradas de perpetuidade e de proibição de modificação. Proibição que não atingiu, evidentemente, o Papa Pio XII, que o modificou pela Carta Apostólica In Quotidianis Prestibus, bem como São João XXIII, cujas rubricas ele alterou, ao mesmo tempo que as do Missal pela Carta Apostólica Rubricarum Instructum, modificações essas adotadas por todo o mundo tradicionalista. O Papa São João XXIII fez alterações, uma delas foi colocar o nome de São José na oração eucarística número 1, ou cânon romano, e todo tradicionalista aceita de bom grado. E aí? Essas alterações foram feitas, embora São Pio V tivesse dito que não podia haver modificação nenhuma. Entenda-se, até que outro Papa disponha de modo contrário. Se você pegar um texto e interpretá-lo literalmente, você corre perigos sérios. Vejamos no livro do Êxodo, quando se descreve a celebração da Páscoa, com a imolação de um cordeiro no dia 14 do mês de Nissan, à tarde. E o Senhor diz: celebrareis esta festa de geração em geração. Será uma festa perpétua. Nossa! Então nós temos que a cada ano pegar um cordeiro no dia 14 do mês de Nissan, que é o mês lunar, temos que guardá-lo, temos que imolá-lo à tarde, comê-lo com pães ázimos, ervas amargas, com um cordão na cintura, cajado nas mãos. Será que isso é para sempre mesmo? Tem que perguntar à igreja. É só a igreja que sabe interpretar autenticamente, seja a palavra escrita da Bíblia, seja a palavra de um outro Papa anterior a ela. A interpretação verdadeira é a festa da Páscoa é perpétua. Mas Jesus modificou esse rito. Agora a vítima já não é mais um animal, é o próprio Cristo. Não é o corpo do cordeiro que nós comemos, mas o corpo de Cristo. Não é o sangue do cordeiro que nos salva das mãos do anjo exterminador, mas é o sangue de Cristo derramado por nós que nos purifica de todos os pecados. Então, a prescrição se mantém, mas de uma forma diferente. Assim também, evidentemente, nenhum Papa pode tocar na substância da Eucaristia. Claro que não, seria um absurdo. Mas salva a substância, ele é livre para mudar e não está ligado ao que os outros papas anteriores disseram. Então, muita atenção quando alguém usar a bula Quo Primum Tempore para dizer que a missa antiga é intocável e imutável. Muito cuidado com essas interpretações literais, tá? Senão a gente vai virar uma seita. Imagine a seita dos adventistas do sétimo dia. De onde veio essa seita? Da prescrição de repouso do sábado. Segundo os adventistas, esta prescrição do Antigo Testamento
não foi revogada pelo Novo, segundo eles, porque eles só têm os dados escritos, eles não têm a tradição oral da igreja. E no Novo Testamento, embora haja muitas passagens que se refiram ao culto que os cristãos faziam no domingo e não no sábado, embora haja a ressurreição do Senhor no dia do domingo, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era um domingo, não há uma palavra explícita. Agora é preciso celebrar o domingo em vez do sábado. Não há. E como eles ficam só na literalidade, eles acharam, vamos voltar a celebrar o sábado e vamos deixar o domingo de lado. E fundaram uma seita, a seita dos adventistas do sétimo dia. E agora, vamos criar também uma seita? A seita daqueles que acham que tal forma litúrgica, que tal rito é imutável e ninguém pode mexer nele. Não sejamos sectários. A seita se opõe à universalidade da igreja. A igreja é para todos, não para um grupo restrito, para um povo, para uma raça. Há quem pense que a diferença entre a missa que hoje celebramos e aquela de 1962 esteja sobretudo na língua. O latim, missa antiga. Português, missa nova. E na orientação do sacerdote. Na missa antiga, voltado para o tabernáculo. Missa nova, voltado para o povo. Na verdade, a Constituição Sacrosanctum Concilium preceituou, abre aspas, salvo direito particular, seja conservado o uso da língua latina nos ritos romanos. Número 36, parágrafo 1º. Mesmo quando fala da possibilidade de dar algum lugar à língua vernácula, o documento acrescenta: todavia, providencie-se que os fiéis possam juntamente rezar ou cantar em língua latina as partes do ordinário que lhes compete. Sacrosanctum Concilium 54. A desaparição completa do latim na missa nada tem a ver com os preceitos do Concílio Vaticano II. Pense sempre nisso. Se você quer falar a favor do latim e contra a desaparição do latim, não use o Vaticano II como culpado, porque isso é injustiça. Se você quer falar contra os instrumentos estridentes usados na missa, não culpe o Concílio Vaticano II, porque ele não tem culpa nenhuma nisso. Ele mandou utilizar os órgãos, os instrumentos clássicos. Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, em sua magnífica Introdução ao Espírito da Liturgia, um livro muito bom para ser comprado e lido, explica que o concílio não fala de uma disposição voltada para o povo. A orientação primitiva não era versus populum, mas versus orientem, voltados para o Oriente, de onde vem Cristo, o sol nascente que nos veio visitar. O povo e os celebrantes se voltavam juntos para o Oriente, para o Cristo que avança e vem ao nosso encontro. O atual missal, de fato, não impede a celebração em latim, e estando o sacerdote celebrante voltado para o tabernáculo. É interessante, eu vi numa revista, criticando a reforma litúrgica, uma capa colocando duas fotografias. Numa fotografia, um sacerdote celebrando a missa antiga. Ele estava voltado para o tabernáculo, né? E enquanto o povo assistia em adoração. Na outra metade da página, a missa de São Paulo VI, o sacerdote voltado para o povo, e o povo, em vez de estar adorando, estava dançando, ou fazendo uma espécie de encenação, coisa assim, coreografia. A missa de São Paulo VI, se vocês vissem como ela é celebrada no Mosteiro da Santa Cruz,
pelos cônegos regulares da Santa Cruz, aqui de Anápolis, se vocês fossem ver como ela é celebrada e fossem fotografá-la, ninguém poderia dizer se aquela missa é antiga ou é nova, porque eles celebram em latim, celebram versus orientem, voltados para o tabernáculo, e quem assiste não tem nada a ver com danças, com espetáculo, com nada disso. Um silêncio maravilhoso, o órgão de tubos. É a missa nova, é a missa de São Paulo VI, é a missa de sempre. Vamos entender isso. Vocês já ouviram falar da carta dos cardeais Ottaviani e Batti, enviadas ao a São Paulo VI, mostrando-se perplexos com a missa nova, escandalizados com as mudanças que foram feitas. Essa carta é citada por todo mundo, todo mundo. Porém, é bom saber que aquela carta não foi a palavra final. O cardeal Ottaviani, estou lendo agora um outro livro maravilhoso de Dom Fernando Rifan, que é o Magistério Vivo da Igreja. Este aqui todos nós temos que ler. O Magistério Vivo da Igreja. Estou lendo aqui na página 49. O cardeal Ottaviani, mesmo tendo apresentado ao Papa suas restrições ao Novus Ordo Missae, a nova missa, celebrava a missa no rito novo, e isso até a sua morte. Igualmente, os cardeais Ratzinger, Antonelli e Gagnon. Quanto à intervenção do cardeal Ottaviani, muito citado, há que se notar que a sua crítica à carta de 5 de outubro de 1969 foi feita antes da versão final corrigida da missa no rito novo. Em atenção à resposta do cardeal Ottaviani, o Papa Paulo VI concedeu 2 audiências gerais sobre o rito da nova missa, explicando, né? Depois delas, o cardeal Ottaviani escreveu: eu me alegrei profundamente com a leitura dos discursos do Santo Padre sobre as questões do novo Ordo Missae e, sobretudo, com as precisões doutrinais contidas nos discursos das audiências públicas de 19 e 26 de novembro. Depois do que, eu creio, ninguém pode mais sinceramente se escandalizar. Palavras do cardeal Ottaviani depois de receber as explicações do Santo Padre. Para o mais, será necessário fazer uma obra prudente e inteligente de catequese, a fim de tirar algumas perplexidades legítimas que o texto pode suscitar. E nessa mesma carta ele lamenta: de minha parte, eu lamento somente que se tenha abusado do meu nome, em um sentido que eu não desejaria, pela publicação de uma carta que eu tinha dirigido ao Santo Padre sem autorizar a ninguém publicá-la. Essa é a palavra final do cardeal Ottaviani. Não é aquela carta que se costuma ler por aí, dizendo: olha, ele não aceitou a missa nova, ele se escandalizou com ela. E depois ele se satisfez com as explicações do Papa São Paulo VI. Então vejamos. O Dom Marcel Lefebvre não foi o único a se escandalizar. Muitos ficaram perplexos. Havia novidades, havia coisas que pareciam estranhas, né? Só que eles pediram explicações ao Papa, ouviram e se submeteram. Esta é uma boa solução. Você querer mudar a igreja dentro da igreja. Não você querer mudar a igreja a partir de fora, saindo dela, criando uma outra coisa que não seja nem sequer aprovada pela igreja, como foi a fraternidade sacerdotal São Pio X. E agora essa fraternidade está para cometer mais um erro, como se não bastasse o erro de Dom Marcel Lefebvre,
em ordenar no dia 30 de junho de 1988 4 bispos, agora vão sagrar mais bispos no dia 1º de julho de 2026. Tudo isso em nome da tradição, em nome da conservação da fé que, segundo eles, foi destruída pelo Concílio Vaticano II. Bem, a Santa Missa Nova, a Santa Missa do Santo Padre Paulo VI, do Santo Paulo VI, né? Esta Santa Missa tem várias coisas maravilhosas que eu não quereria deixar para celebrar a missa antiga. Uma delas é o lecionário, que a missa antiga não tem. Na missa antiga, a quantidade de leituras é tão pequena que todas elas cabem dentro do missal. Não há um livro separado de leituras. Mas a missa nova, a missa de São Paulo VI, ela tem uma riqueza abundante de leituras. Os anos A, B e C da liturgia dominical nos fazem percorrer São Mateus, São Marcos e São Lucas. E São João fica dividido nesses 3 anos A, B e C. É uma riqueza maravilhosa, gente. E nos dias de semana, nós temos os anos par e ímpar para ir saboreando cada dia pedacinhos da palavra de Deus. De modo que o sacerdote que prepara a homilia todos os dias da semana e todos os domingos, ele é obrigado a estudar, a meditar e a proclamar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa linda, mas se eu fosse voltar ao rito antigo, eu sentiria muita sede dessa palavra. Não duvidaria que esta palavra estaria na minha frente como o corpo e o sangue do Senhor. Ele é a palavra do Pai. Mas eu ficaria sem ser alimentado pela palavra escrita, que também faz parte da revelação e da qual nós devemos nos alimentar também. O ato penitencial novo é melhor do que o antigo, pelo menos pelo acréscimo dos pecados de omissão. Pequei muitas vezes nos pensamentos, palavras, atos e omissões. O antigo só fala pensamentos, palavras e atos. Por que não acrescentar as omissões? Em nome da tradição? Omissão faz mal? Ou então, omissão não é pecado? Não foi uma coisa muito boa acrescentar as omissões entre os pecados? Porque a omissão é um pecado que se faz não fazendo, nas palavras do orador, o orador barroco, Padre Antônio Vieira. Não foi muito bom que se introduzisse na missa nova a faculdade de concelebrar, ou seja, os padres podem concelebrar com o bispo ou podem concelebrar simplesmente entre si. Isso não exprime melhor a colegialidade da igreja, a unidade do sacerdócio? É muito bom. Claro que eu tenho também uma crítica construtiva. Não foi feliz que durante a oração eucarística somente o sacerdote principal se ajoelhe e os outros façam apenas uma inclinação sobre as espécies consagradas. Na minha opinião, seria melhor que todos se ajoelhassem. Mas isso se pode mudar, tá? Uma coisa maravilhosa da missa nova. No dia 1º de janeiro, nós começamos o ano civil com a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Como é bom celebrar Maria, Mãe de Deus, começando o ano civil. Se eu fosse obrigado a celebrar a missa de São Pio V, certamente eu faria, claro, por obediência, mas esse dia para mim seria quase um dia fúnebre. Porque eu pensaria, por causa desse rito antigo, eu não posso agora começar o ano dando a Maria Santíssima o louvor máximo, que é a solenidade. Não. A maternidade divina na missa antiga, no ritual antigo, no calendário antigo, está no dia 11 de outubro. E não é uma solenidade. Ela é uma festa de segunda classe.
Será que por amor à tradição eu tenho que rebaixar tanto Nossa Senhora? Ou mantê-la rebaixada sem aceitar uma inovação para promovê-la e para exaltá-la? Orações eucarísticas. O cânon romano, oração eucarística número 1, cuja forma se fixou entre os séculos IV e V, foi o cânon que foi utilizado pelos séculos. Mas o Papa São Paulo VI, sem excluir este cânon, acrescentou mais 3 orações eucarísticas, orações eucarísticas número 2, número 3 e número 4. Estas últimas trouxeram a epiclese de maneira explícita, porque na oração eucarística número 1 não se diz explicitamente: enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo sobre essa oferenda, a fim de que se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor. O Espírito Santo não aparece de forma explícita, né, antes da consagração, a invocação dele. Mas nas orações eucarísticas que foram acrescentadas, a presença dessa chamada do Espírito Santo sobre as oferendas, que é a epiclese, é explícita e, para mim, é uma coisa boa. Conclusão. A solução para a crise religiosa que se seguiu à reforma litúrgica de 1969 não está no retorno puro e simples ao missal de 1962. Não se deve desprezar as muitas coisas boas que a reforma nos trouxe. Se em alguns pontos a reforma não foi feliz, podemos sugerir respeitosamente que tais erros sejam corrigidos, sem, porém, suprimir os acertos. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. O que não se pode é, em nome da tradição, fazer guerra ao Papa e aos seus legítimos atos de governo. Infelizmente, estamos vendo pessoas com boa intenção, lembremos que de boas intenções o inferno está cheio, fazendo guerra ao Papa, à Congregação para a Doutrina da Fé, para o culto divino, e querendo cometer o pecado de sagrar bispos sem mandato pontifício. Que coisa mais triste, que Deus nos livre disso. Só para repetir, o Magistério Vivo da Igreja, de Dom Fernando Rifan, considerações sobre as formas do rito romano na Santa Missa, do mesmo Dom Fernando Rifan. Vocês podem comprar esses livros ou na Administração Apostólica São João Maria Vianney, que seria o caminho mais direto, ou então em algum revendedor, ou até mesmo nas livrarias de livros usados, como a estante virtual. Mas é muito bom nós termos e lermos esses livros, senão a gente se alimenta só de livros assim ideológicos, que querem atacar, que querem acusar, mas nem sempre explicam a verdade tal como ela é, com todas as suas facetas, não é? Muito bem, gente. Então, vamos fazer a oraçãozinha a São José, a súplica ardente a ele, por favor? Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem, na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantaste e tomaste o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e bem-estar dos 2 tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos
tudo que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai, que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora rezar a oração à Madre Maria José de Jesus, a serva de Deus. Aqui está uma relíquia dela, tá? Pedindo pela minha coluna, pelos meus joelhos, pelas minhas articulações, se isso servir para a maior glória de Deus, para o bem do próximo e salvação das almas, e para aumentar a minha gratidão e a minha humildade. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, gente. Vamos então encerrar dando a bênção final? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignion de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos. Abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.